Bem-vindo ao canal. E como Batman e Alfred construíram a Batcaverna juntos? Como os advogados de Gotham não fazem nada por Batman ir para o tribunal? O Cavaleiro das Trevas tem problemas de verdade. Batman vem lutando contra o mal há 8 décadas, encarando as maiores ameaças de Gotham City e, além disso, protege o mundo ao lado da Liga da Justiça. As histórias dele evoluíram desde o final da década de 1930, quando estreou, e uma boa parte das suas histórias terem ficado com os pés no chão foi graças ao trabalho de Denny O'Neil, Neil Adams, Steve Englehart, Frank Miller, entre outros, enquanto ainda há muita suspensão da descrença envolvida nas histórias do Batman, ainda assim é bem menos do que encontramos em histórias do Superman ou do Flash. Contudo, isso não significa que as histórias do Batman não tenham muitos furos de roteiro. Com o passar do tempo, os leitores do Batman tiveram arcos de histórias que foram muito longe da ideia de histórias com os pés no chão. Há muitos problemas que os quadrinhos nunca responderam, aqueles que nos deixam pensando, como é que isso aconteceu? Mas antes de começar essa lista com o Batman, se você já é inscrito aqui no canal, agradeço mais essa visita, e se ainda não é, inscreva-se agora, já que você não estaria assistindo esse vídeo se esse conteúdo não fosse do seu interesse. O arco do roteirista Tom King foi numa direção diferente do que a maioria das histórias do Batman. Geralmente, todos querem fazer uma grande história do Coringa, mas King resolveu fazer do Bane o principal antagonista nesse arco de histórias. Bane é um vilão brilhante do Batman, e essa história mostra o vilão manipulando eventos ao redor do Batman, usando o pirata psicológico para controlar os vilões da cidade. O auge foi quando Bane derrotou o Batman e ele foi chutado para fora de Gotham. Bane tomou conta da cidade e disse que ele mataria Alfred se qualquer um viesse para a cidade para libertá-la. Aqui está o problema com tudo isso. Ninguém iria permitir que um supervilão tomasse conta da cidade. O governo federal certamente teria chamado a Amanda Waller e ela colocaria o Esquadrão Suicida dentro da cidade. Bane tomando conta da cidade é uma história legal e mostra quão perigoso ele é, mas tudo fica totalmente sem sentido. Não há motivos para não tentarem libertar a cidade, seja o governo ou mesmo os super-heróis, que não iriam dar ouvidos para o Batman. A Bat-família é a maior família estendida dos quadrinhos. Muitos integrantes da Bat-família são bem limpos, como o Dick Grayson, a Barbara Gordon e Tim Drake, como os maiores exemplos para seus parceiros de família. Contudo, outros membros da Bat-família não são tão bonzinhos e muitos deles deveriam estar na prisão. Batman é ostensivamente a favor da lei e da ordem, a menos que isso atinja seus amigos. Cassandra Cain, Jason Todd e Harley Quinn mataram pessoas. A Mulher-Gato roubou tudo o que ela conseguiu por anos. Muitos integrantes da Bat-família deveriam passar um bom tempo na prisão, mesmo que a palavra do Batman seja suficiente para mantê-los nas boas graças da lei, o que não faz sentido nenhum. A Batcaverna é o mais legal esconderijo de heróis de todos. Ela é cheia de computadores, equipamentos forenses, troféus, veículos, lugares para treinamento e tudo o mais que uma pessoa precisaria para se lançar numa luta contra o crime. Por um lado, é fácil de explicar de onde vem toda essa tecnologia. Tudo vem da Wayne Enterprises, que controla múltiplas companhias de tecnologia, e Lucius Fox abastece Batman com a melhor tecnologia. Mas, como tudo isso chegou até lá, é que parece ser um grande problema. Cavernas embaixo de uma mansão é algo impossível, mas o problema foi como construíram a Batcaverna? Por exemplo, quem trouxe todos os cabos até lá? Quem carregou o equipamento muito pesado? As cavernas tiveram de ser expandidas para caber todos os veículos. Então, quem fez essas escavações? A Batcaverna é uma base fantástica, mas basta pensar por um segundo que tudo vai por água abaixo. A logística é impossível.
O Senhor Gelo e o Batman lutaram muitas batalhas com o passar do tempo. A origem do Senhor Gelo foi mudada com frequência e foi feita de uma maneira que simpatizamos com o vilão. Victor Fries só quer curar a sua esposa, Nora, da terrível doença que ela tem, mas ele não pode arcar com os custos sozinho. Um acidente faz com que ele tenha que vestir o traje criogênico e ele começa a cometer crimes para se abastecer de tudo o que ele precisa para salvar a Nora. Batman sabe sobre Nora. Há uma solução simples para o problema do Senhor Gelo, e o Batman deveria ter feito isso anos atrás. Deveria apenas financiar a pesquisa de Victor. Victor Fries é um gênio e colocar essa genialidade para trabalhar ao lado do bem seria perfeito. Ninguém deveria combater alguém que quer buscar a cura de uma doença e Batman já mostrou que consegue trabalhar com pessoas que deixam seus dias de vilania para trás. Batman se livraria facilmente do Senhor Gelo apenas lhe dando emprego. O Batman passou por maus momentos durante as sagas Crise de Identidade e Crises Infinitas. Ele teve de lidar com a morte de Sue Dibny, aprendeu mais sobre a Liga da Justiça, Superman quase o matou várias vezes graças a Maxwell Lord, além dos planos do Lex Luthor. Tudo isso quase destruiu a Trindade, mas eles foram capazes de ficar juntos e vencer no final. Contudo, os três decidiram ter um tempo sozinhos e cada um foi numa direção diferente. Mas eles não deixaram Gotham sem proteção. Harvey Dent foi curado do Duas Caras e até teve seu rosto consertado com cirurgias. Batman sempre achou que Duas Caras poderia ser um super-herói e deu ao seu velho amigo mais essa chance e o escolheu como o protetor de Gotham City. Claro, tudo foi por água abaixo e ele deveria saber disso. Batman poderia ter escolhido qualquer outro para proteger Gotham enquanto ele estava fora, mas, em vez disso, ele escolheu a única pessoa que quase certamente iria destruir tudo. O Batman demonstrou que ele não é o melhor para julgar personalidades com o passar do tempo, mas o pior aconteceu após a queda do Cavaleiro das Trevas. Batman ficou numa posição ruim quando Bane apareceu e abriu o Arkham Asylum, ou como dizem por aqui, Asilo Arkham. Aliás, essa tradução é errada e a tradução correta é Manicômio Arkham. Ele se cansou de correr pela cidade para deter os vilões. Batman jogou o jogo do Bane, que queria que ele ficasse fraco e cansado. Bane conseguiu quebrar as costas do Batman porque ele estava em seus momentos mais fracos. Batman precisava de um sucessor, então ele escolheu Azrael. Azrael era durão o suficiente para o trabalho, mas ele também era um assassino. Batman ignorou as grandes red flags sobre Azrael, especialmente a violência que ele era capaz de cometer. Permitiu que ele se tornasse o Batman quando ele facilmente poderia ter escolhido o Dick Grayson. E isso ficou ainda pior, porque quando a sua coluna foi curada e ele retornou a Gotham para destronar Azrael, ele permitiu que Dick se tornasse o Batman por um curto período de tempo. Ele teve as suas razões para escolher Azrael, mas essas nunca foram boas razões. A DC reiniciou completamente as suas histórias duas vezes. A primeira quando iniciou a Era de Prata com a Showcase número 4 e de novo com as crises nas Infinitas Terras. Os 952 apenas usou os primeiros arcos das histórias da Liga da Justiça e do título Action Comics para estabelecer algumas histórias da DC e nunca deu ao leitor uma linha do tempo canônica. Esse foi um grande problema para o Batman. De alguma maneira, ele passou por vários Robins em 5 anos. A origem de Damian Wayne foi a mais afetada. Damian tinha 10 anos quando ele estreou na fase pré-952. Então, eles tiveram que acelerar o envelhecimento da Talia al Ghul. Os 952 ignorou um monte de problemas com a cronologia do Batman, no geral, o que não funcionou muito bem para o personagem. Há muitas coisas que os leitores de quadrinhos
devem ignorar para fazer as histórias funcionarem, especialmente com o Batman. O maior exemplo disso é o lugar do Batman como um reforço da lei em Gotham City. Batman, ano 1, estabeleceu que o corrupto departamento de polícia de Gotham o tratava como um criminoso no começo, algo que mudaria quando Jim Gordon liderasse o departamento. Contudo, Batman continuava fazendo tudo da maneira ilegal, e mesmo assim ele resolvia a maioria dos casos de Gotham. Tudo que ele faz é ilegal, e isso afeta a credibilidade de cada caso que ele trabalha. Não há nenhuma razão para que um bom advogado destruísse todo caso que o Batman resolvesse. Batman não é um oficial da lei, e mesmo que fosse, teria de seguir as leis, o que ele não faz. Um juiz poderia permitir as evidências do Batman num caso, mas isso iria abrir muitos problemas legais. O manicômio Arkham é parte integral da mitologia do Batman. Aqui, no Brasil, é traduzido de maneira errada há anos, como Asilo Arkham, sendo a tradução correta Manicômio Arkham. Cada um dos vilões do Batman, seja grande ou não, passa um tempo no Arkham, só para acabar fugindo. Muitos dos vilões do Batman precisam de ajuda quanto à saúde mental, mas o Arkham faz um serviço terrível e não cura ninguém ou mesmo os ajuda a fugir de muitas maneiras. O Arkham tem muitos problemas, entre eles, é um péssimo lugar para manter um detento preso. Então, o maior problema do Arkham é que, de fato, todos escapam dele. Qualquer manicômio para criminosos insanos, que tem muitas fugas como Arkham, já teria sido fechado décadas atrás. Os cuidados com a saúde mental são muito caros, e as diversas fugas do Arkham significam que partes dele teriam de ser reconstruídas muitas vezes para manter as pessoas presas. Então, se chegaria à conclusão que o Arkham é muito caro para se manter e ele deveria ter sido fechado há muito tempo, ou então poderia ter sido privatizado para se tornar uma instituição lucrativa que não manteria criminosos como pacientes. O Coringa e o Batman já se enfrentaram por muitos anos. A origem do Coringa é muito complicada, mas, de alguma forma, sabemos que o Coringa está por aí quase que desde o começo do Batman. Os dois inimigos representam dois lados de uma mesma moeda. O Batman representa a ordem e o Coringa representa o caos. O Batman já acabou com os planos do Coringa muitas vezes, mas a contagem de corpos do Coringa chega à casa dos milhares. O Coringa normalmente usa alegações de insanidade para escapar da prisão ou da pena máxima, mas chega a um ponto em que todos sabem que ele está brincando com o sistema. O Coringa já deveria ter sido colocado na fila da pena máxima há anos atrás. Não faz sentido ele alegar insanidade e sempre escapar da punição maior. Todos esses furos de roteiro existem para manter a história funcionando, mas, no mundo onde as pessoas vivem ressuscitando, levar o Coringa para a pena máxima e depois ressuscitá-lo não seria um problema de jeito nenhum. Então era isso, uma lista com alguns furos de roteiro das histórias do Batman. Se bem que as histórias de super-herói são assim mesmo. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo.